O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará descansar, e para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Entre as trevas me tragam medo e morte, e ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir o meu pastor com sincera devoção, e habitarei pra sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha, sou ovelha, sou ovelha que precisa de um pastor. Olá, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós nesta noite,
para celebrarmos com o nosso Deus, para Ele, o culto a Ele devido. E por isso nós aqui da Igreja Batista Sinai, você aí em sua casa, você hoje, nós estaremos juntos celebrando mais um momento de adoração ao nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui no Congresso da EBD, em que começamos ontem falando do tema Os Nomes de Deus, através do pastor Valtair Miranda. Nós gostaríamos de agradecer a todos os irmãos que estão conosco desde ontem e vamos ter a oportunidade mais uma vez de aprender do Senhor. Eu queria nesse momento que você aí em sua casa abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 22, do verso 13 ao 17. Você acompanha aí em sua Bíblia. Vamos juntos ler esta palavra de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele e dizer ao Senhor, receba, Senhor, esse culto que ora lhe fazemos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso. Pai, muito obrigado pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus. E aqui estamos, neste congresso, feito pelo Senhor, para que o Senhor nos fale através da Tua palavra e que nós possamos aprender como temos aprendido desde o dia de ontem. Pai, abençoa a vida do pastor Valtair. Deus nos abençoa a todos nós. Abençoa os professores da Escola Bíblica Dominical. Fala conosco. Essa é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Aí de sua casa, louve ao Senhor, participe, adore ao Senhor. Neste momento, Ministério de Louvor de nossa igreja. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. É muito bom estarmos mais uma vez para louvarmos ao nosso Deus, ao eterno Deus. E que você possa, com toda a sua voz, com todo o seu coração, cantar juntamente conosco essa canção tão conhecida entre nós. Nós vamos cantar juntos, adorando ao eterno Deus, como sempre fazemos, juntos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança.
nosso eterno Deus, nele está a nossa confiança, sempre, sempre nele. E nós temos a certeza que um dia ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Jesus Cristo irá voltar nos céus com toda a sua glória para buscar a sua igreja. E é nisso que nós acreditamos e é nisso que nós cantamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre. Diga só em ti, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Clame esse nome. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti, Senhor.
prospera, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele virá. Ele virá e não tardará. Muitas pessoas têm uma expectativa, e algumas expectativas humanas já foram decepcionadas, mas quando nós estamos pautados na palavra, entendendo os sinais do Senhor para a sua igreja, nós poderemos estar confortados, esperando tranquilamente na vinda do noivo, que nesse tempo tem tratado por seu espírito de adornar sua noiva, de colocar beleza, de tirar aquilo que de fato remove o brilho da igreja. Ele está colocando o adorno dele, trazendo santidade, consciência de adoração. E com esse entendimento nós vamos adorar o Senhor dizendo: Jesus, vem, vem Jesus. Ele virá outra vez aqui, eu creio. Eu sei que você está em casa, está dizendo assim, então, eu também creio. Então, aleluia, vamos dizer, vamos celebrar com essa canção, dizendo: vem Jesus. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria eu posso tão sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mas outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mas outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Nós podemos esperar em Ti, celebrando, Pai, a Tua volta. No início, um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo, alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mas outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Mais uma vez, Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mas outra vez aqui. E todos juntos, em um só louvor, cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E como é bom
podermos adorar a Deus. Só que existem muitas formas de adoração. E uma das formas que nós podemos adorar é reconhecendo pelo que Ele tem feito conosco. Então eu convido você agora a ficar à vontade. Tome registro agora desses números que estão aqui. Temos algumas contas disponíveis, a fim de que você possa ofertar ao Senhor com o coração grato por tudo que Ele tem feito por você e devolver ao Senhor os dízimos. Temos também o Pix, né, que você usa o CNPJ da igreja e você vai estar também fazendo, cumprindo, né, esse dever de cristão para mantimento da casa do Senhor. Então nós vamos ouvir um pouco do instrumental, em seguida nós vamos orar ao Senhor, adorando e reconhecendo o favor dele sobre nós. Santo Deus, nós te exaltamos, Pai, nesse momento. E reconhecemos, Deus, que de fato, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, Pai? Como nós estaríamos diante de um momento tão difícil como esse que o mundo vive? Mas nós temos a esperança, nós temos a confiança de que o Senhor está conosco e mais que isso, de que o Senhor nos tirará um dia de tudo isso, Senhor, e nos conduzirá para a sua glória. Pai Santo, enquanto estivermos aqui, pedimos que o Senhor continue cobrindo o seu povo com a tua bênção. Ó Deus, que o Senhor atenda agora, em nome de Jesus, Pai, a oração daquele que clama por um socorro, por uma providência. Ó Deus, abençoa, Senhor, segundo sua graça. Deus, multiplica os celeiros daqueles que têm honrado o seu nome e abençoado a tua obra, Senhor. Pai, sê Deus com o teu povo nesta hora. Nós pedimos essas coisas porque sabemos que em ti nós temos a esperança, a certeza de que o Senhor, além de nos ouvir, segundo a sua graça e para a glória do seu nome, o Senhor responde. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos e consagramos esses dízimos e ofertas. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, nós retomamos então nossa conferência nesta terceira mensagem, pensando sobre a pessoa de Deus. Nós falamos um pouco sobre aquilo que os nomes de Deus revelam sobre ele. Nós olhamos inicialmente para o encontro de Deus com Moisés e a revelação do nome Javé ou Yavé, ou outra forma de chamar, mas o importante é destacar que aquele encontro trouxe para nós a revelação de um Deus maravilhoso, grande, tremendo, um Deus que não tem concorrente, um Deus que é sem igual. Na segunda mensagem nós pensamos sobre o encontro de Deus com João lá na ilha de Patmos, no Apocalipse capítulo 4, e ali nós, a partir de alguns nomes também usados para descrever Deus, estudamos a grandeza dele, a majestade dele, o controle dele sobre toda a criação, mas em especial a razão da adoração, porque nós adoramos a Deus. Então aqui agora, nesta terceira reflexão, eu leio com você, junto com você, o texto de Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. 3 versículos apenas. Se você puder me acompanhar na sua Bíblia aí, será muito importante. O texto bíblico diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse texto fala agora sobre o fenômeno da revelação de Deus. Vamos pensar um pouco sobre uma questão que é muito importante. Deus é grande, é tremendo. Então a pergunta que precisamos fazer diante deste ser tão grande é: como conhecê-lo? Ou melhor, como ele se deu a conhecer a nós? Como é possível conhecer a Deus a partir das possibilidades criadas pelo próprio Deus? Então é isso que nós refletimos aqui nesse momento, né?
como conhecer a Deus? Esta pergunta, ela demanda uma outra, ela precisa de uma outra para dar suporte a ela. Por que é necessário conhecer a Deus? Porque o conhecimento de Deus é uma necessidade. Por quê? Porque ele não é como os demais elementos da natureza que podem ser conhecidos por meio da experiência, por meio da leitura de um livro. Deus, ele extrapola o mundo humano e a única maneira de conhecê-lo é quando ele se dá a conhecer. Então, por que isto é necessário? O que levou o ser humano a se afastar de Deus a ponto de precisar que Deus viesse até ele e trouxesse, então, a sua revelação? A resposta para esta pergunta está na Bíblia, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. É preciso que Deus se revele porque o ser humano pecou. Em função do pecado, ele está afastado de Deus. Há um abismo entre o ser humano e Deus, entre a humanidade e Deus. E esse abismo foi provocado pelo pecado. Não era para ser assim, porque no início, em algum momento da história, quando Deus criou o ser humano e ele se relacionavam normalmente. Ele andava no jardim com o Adão e batia papo com o Adão lá no jardim do Éden. Mas a partir do pecado há um afastamento e é necessário então que Deus se revele. A única forma de conhecer a Deus é por meio da revelação. É preciso que ele se revele, é preciso que ele revele alguma coisa dele para que nós possamos conhecê-lo. Então, qualquer coisa que eu venha dizer sobre Deus, qualquer coisa que você venha a pensar sobre Deus, só é possível porque ele permitiu, ele deixou algo dele mesmo para que nós viéssemos a conhecer. Tá? Há duas maneiras essenciais de conhecer a Deus, há duas formas principais de recebermos algo de Deus, a revelação dele. A primeira é chamada de revelação geral e a segunda é chamada de revelação especial. Então, pensemos inicialmente nessa questão da revelação geral. A revelação geral de Deus é aquela que está acessível a todas as pessoas. A revelação geral de Deus é aquela que está acessível ao índio no meio da floresta, aquela que está acessível ao indivíduo do passado, antes mesmo de Jesus Cristo encarnar. Essa revelação geral de Deus está, como o mesmo nome diz, geralmente distribuída para todo e qualquer. Então, neste caso, em que ela consiste? De que maneira Deus se revela desta forma para as pessoas? Em primeiro lugar, ele se revela desta maneira na criação, nas coisas que ele mesmo criou. E aí eu leio um texto bíblico para você aqui agora, que vai te explicar isso com clareza. Diz assim o Salmo 19, versículos 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Esse texto, por meio desta linguagem poética, está dizendo que Deus se revela a nós por meio da natureza. Nós olhamos para a natureza e percebemos algo de Deus. Olhamos para o sol, olhamos para a lua, olhamos para o firmamento. Eu olho pela janela do apartamento e consigo ver lá fora o firmamento, o céu. E estas coisas revelam algo de Deus. Quando eu olho para a chuva, quando eu olho para a noite, quando eu olho para o vento que vem até mim, estas coisas revelam algo sobre Deus. Porque Deus é o Criador destas coisas. E Ele deixou nestas coisas traços, marcas de quem Ele é, do que Ele é. Então, a natureza, a criação, as coisas criadas por Deus podem revelar para nós alguma coisa sobre Ele. E, em especial, como o salmista mesmo diz, a glória dele. Esta talvez seja a principal mensagem pregada por toda a natureza. Quem nos fez é um ser tremendo, é um ser glorioso. O segundo aspecto aqui está na natureza humana. Fazemos parte também das coisas criadas por Deus.
mas há um elemento adicional. Segundo o texto bíblico, o ser humano tem algo que o restante da natureza não tem. Diz assim o texto de Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Veja que aqui a insistência está na expressão imagem e semelhança. Ou seja, nós temos traços de Deus. Nós temos elementos que nos aproximam de Deus mais do que a árvore, do que a pedra, do que o vento, do que a chuva, do que os animais. E o que é isso? É a imagem de Deus em nós. E esta imagem de Deus em nós revela algo também de Deus. Ou seja, na natureza humana nós podemos encontrar alguma coisa da imagem de Deus. Nós podemos encontrar alguma coisa sobre o próprio Deus. Então, se Deus revela algo dele na natureza, revela mais ainda no ser humano, em mim e em você. O ser humano revela algo sobre Deus, revela uma informação, traz um dado sobre Deus que a natureza não revela. O que é? A imagem que ele plantou, a imagem que ele colocou em cada um de nós. E esta imagem é a imagem dele mesmo. E um terceiro elemento que nos ajuda, por meio de um conhecimento geral, amplo, para qualquer um ter acesso a algo sobre Deus, é a lei moral que ele plantou dentro de cada coração. Então Deus se revela, geralmente, na natureza, Deus se revela na imagem que ele plantou em nós, ou seja, ele nos fez a sua imagem e semelhança, e também na lei moral. Diz assim o texto de Romanos 2, 14 e 15. Paulo fala de uma lei moral, de uma consciência moral que Deus colocou dentro de cada pessoa. Diz o texto bíblico: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Eu vou ler de novo. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. É isso que nós chamamos de consciência moral. Então Deus se revela para todo mundo. Não é possível dizer, quando chegarmos lá na eternidade, não é possível para alguém dizer que nunca ouviu falar de Deus, mesmo que não tenha ouvido a pregação do Evangelho ou a leitura da Bíblia, por meio destes elementos que eu acabei de apresentar para você aqui agora, algo de Deus foi revelado a estas pessoas. E neste caso aqui, a consciência moral, a perspectiva de certo e errado. Esta consciência moral Deus plantou dentro de cada pessoa. Todo ser humano tem a consciência moral plantada nele. E essa consciência moral foi plantada pelo próprio Deus. E essa consciência moral revela algo de Deus. O que revela? Revela aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer, o bem e não o mal. Como Deus odeia a maldade e a injustiça. Estas coisas estão plantadas nos corações humanos, independente da idade, independente da época, independente do momento da história, independente da sociedade, estas coisas Deus plantou no coração. Tem mais um aspecto também sobre a revelação geral de Deus que aparece na Bíblia. Quando nós olhamos, por exemplo, os profetas e eles olham para trás e tentam encontrar as ações de Deus na história de Israel, no êxodo do Egito, na forma como Deus conduziu o povo para a Terra Santa, ou seja, a história revela algo de Deus, da natureza de Deus. É um elemento a mais para conhecermos Deus. Quando olhamos para a história humana, porque Ele é o Senhor da história, nós podemos perceber algo da grandeza dEle, do senhorio dEle, da forma como Ele conduz a história, dos seus desejos para a humanidade. Mas isto é preciso acessar por meio de um certo discernimento. Eu diria que é um discernimento profético, porque sem esse discernimento profético, não é possível enxergar o mover de Deus na história. É por isso que as ações de Deus na história estão mais próprias, estão mais abertas e acessíveis àqueles que já tiveram
acesso à revelação especial de Deus, a Escritura Sagrada, que já o conhecem, já se relacionam com Ele, e assim os olhos são abertos, né, os olhos espirituais, e eles podem, essas pessoas podem, nós podemos, então, discernir a obra de Deus, as ações de Deus na história. Então, é possível que uma pessoa incrédula tenha dificuldade de enxergar este movimento de Deus na história. Então, por meio destes elementos que nós colocamos agora há pouco, dá para dizer que a natureza, a criação do ser humano e a imagem de Deus em cada um, a consciência moral, que estas coisas dão um certo conhecimento de Deus, informam algo sobre Deus. Mas não é um conhecimento profundo, porque o conhecimento profundo, o conhecimento mais avançado de Deus, ou seja, algo mais sobre Ele, nós só podemos encontrar na Escritura Sagrada. Então, olhemos agora para a Escritura Sagrada e vejamos o que a Escritura Sagrada poderia acrescentar à revelação geral de Deus, poderia ampliar na nossa reflexão sobre a revelação geral de Deus. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre este Deus de uma maneira ampla e geral. No início, lá bem no iniciozinho, primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a primeira informação que a Bíblia nos dá sobre Deus. E ela nos diz, né, logo de cara, que Deus existe. Então a questão da existência de Deus já está na abertura do texto bíblico. O texto bíblico não problematiza a existência de Deus. O texto bíblico não questiona a existência de Deus. Vai questionar a existência dos outros deuses. Mas do Deus de Israel, do Deus de Jesus Cristo, não, esse Deus não é questionado e ele é afirmado logo na primeira frase da Bíblia. A primeira frase da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E este versículo me ensina um outro aspecto deste Deus aqui, logo de cara também, que este ser, ele é transcendente. E o que esta palavra quer dizer? O que quer dizer isto? Deus é transcendente. A expressão, né, que está na Bíblia é: Deus criou os céus e a terra. E ela me diz que ele é transcendente. Por que transcendente? Porque ele criou os céus e a terra. Ele não é o céu e a terra. Ele e o céu e a terra são coisas distintas. A natureza não é Deus. Deus e a sua criação não são a mesma coisa. Tem gente por aí que fica imaginando uma espécie de panteísmo, como se Deus estivesse na natureza, Deus e a natureza fossem uma coisa só, o sol fosse um tipo de Deus, a natureza, ela emana Deus. Não tem nada disso no texto bíblico. O texto bíblico fala para nós de um ser que transcende a sua natureza, que não se confunde com a sua natureza, que não está dentro da sua natureza. Deus não está na árvore, Deus não está na floresta, Deus não está nos animais, Deus está acima da sua criação, Ele está, inclusive, separado da sua criação. Ele e a natureza não podem se confundir. No passado, na antiguidade, as pessoas confundiam as coisas da natureza com o próprio Deus. Via o trovão, é Deus falando. Não, o trovão é o trovão, não é Deus. A chuva é a chuva, não é Deus. A natureza não tem Deus nela. Deus transcende a sua natureza, Ele é muito maior do que a sua natureza, porque Ele mesmo criou todas as coisas, a natureza inteira. Um outro aspecto que é preciso destacar sobre esse Deus, e a Bíblia revela: se eu digo que Ele é transcendente, eu preciso logo em seguida dizer que Ele também é imanente. E por que eu preciso dizer isso? Porque durante uma certa fase da história humana, teve gente que chegou a aceitar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade dele, mas afirmou logo em seguida que Deus criou todas as coisas e não se relacionou mais com as coisas criadas. Deus criou o homem e deixou o homem à sua própria existência, ou seja, que ele vivesse por conta própria. Deus criou o mundo e não se relaciona mais com o mundo. Deus não se interessa mais pelas coisas. Deus foi embora, Deus está dormindo, Deus está em outro lugar, Deus não olha mais para a natureza. Deus não olha mais para nós. Deus não olha mais para o mundo humano. Esta perspectiva é chamada de deísmo. Deísmo é você acreditar em Deus, mas entender que Ele não se interessa mais por nós, que devemos viver nossa vida agora
sem nos preocuparmos com Ele, porque Ele nos criou, sim, mas não tem mais interesse nenhum em nós. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz pelo contrário. A Bíblia diz que antes do pecado, Deus se relacionava diretamente com Adão e Eva. E mesmo após o pecado, Deus vem ao encontro de cada uma destas figuras bíblicas, convidando-as para se relacionarem com Ele, chamando-as para um relacionamento, convidando-as para algum tipo de propósito, algum tipo de missão. Ele fez isso com o Noé, fez isso com o Abraão, convocando Abraão para gerar um povo, formar uma nação. Ele fez isso com Moisés, fez isso com o povo de Israel, fez isso com os reis de Israel e em especial com Davi e Salomão. Ele fez isso com diversos outros profetas do Antigo Testamento e no Novo Testamento faz isso por meio de Jesus Cristo, na vida do Paulo, na vida do Pedro, dos apóstolos, terminando com o Apocalipse de João, quando ele convida João para ir lá no céu e conhecer as coisas que ele queria entregar para João. Veja, à luz da revelação bíblica, Deus criou todas as coisas, sim. E Ele é separado das coisas, sim, é verdade. Ele não se confunde com elas. Mas, ao mesmo tempo, Ele tem interesse nelas. Ele deseja se relacionar com as coisas que Ele criou, ou seja, com o ser humano. Ele tem interesse em nós. Tão interessado Deus é, que enviou Jesus ao mundo para salvar a humanidade. Porque Ele não precisava da humanidade para nada. Deus não precisa de nada. Isso faz parte do próprio conceito de Deus. Então, quando Deus envia Jesus ao mundo para salvar a humanidade, para salvar o homem, Ele está fazendo isso porque Ele deseja que o homem se relacione com Ele de forma misericordiosa, pela graça dEle. Não porque Ele precisa do ser humano para alguma coisa, não porque Ele tem alguma necessidade do ser humano, mas é pela graça e misericórdia de Deus que Ele nos chama para um relacionamento. Então Deus é imanente, no sentido de que Ele se relaciona conosco, Ele vem ao nosso encontro, e Ele tem encontros conosco, e é isso que a Bíblia também informa sobre Deus. Uma terceira coisa que a Bíblia nos informa sobre Deus e que nos ajuda a construir melhor a nossa ideia de Deus, ideia essa que vem desde a revelação geral, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que criou o ser humano, um Deus que plantou uma consciência moral dentro de cada um de nós, um Deus que tem um desejo pelo bem e odeia o mal, a maldade, a injustiça, a impiedade. Isso está na revelação geral, que foi ampliado agora há pouco pela perspectiva de que Deus é grande, separado da criação, mas ao mesmo tempo se relaciona com a sua criação. Mais um elemento nesta visão de Deus está, por exemplo, lá em João 4, versículo 24, que diz: porque Deus é Espírito e espera que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que mensagem importante demais. Já sabíamos que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então a imagem e semelhança de Deus não está no nosso corpo. Não está neste rosto, destas mãos, nessas orelhas, nariz, nada disso. Não é isso que é igual a Deus. Aquilo que é igual a Deus é a nossa parte espiritual. Porque Deus é Espírito e Ele espera que nós nos relacionemos com Ele justamente espiritualmente, em espírito. Então, a perspectiva de que Deus é Espírito é importante para entender que esta visão nossa restritiva de Deus, imaginando que Ele tem limitações, que Ele pode ser pressionado, é uma forma de apequenar a Deus. Se Deus é Espírito, Ele não pode ser pressionado por nada que venhamos a fazer. Sendo Deus Espírito, Ele não está limitado a nada que nós entendamos nos limitar, porque aquilo que nos limita porque nós somos matéria, nós somos corpo, mas Deus é Espírito. E sendo Espírito, também é difícil aprisionar Deus de alguma maneira. Deus não pode ser estudado em laboratório, Deus não pode ser limitado em algum espaço, no tempo, nada disso. Deus não pode ser transformado em imagens e ídolos. Não dá para você
desenhar Deus, ou pintar Deus, ou fazer uma estátua de Deus. Por quê? Que imagem você vai usar? Qual imagem nós vamos usar para descrever um ser que é espiritual? Um ser que é espírito. Não tem representação física. Até o nome dele nós não temos. Desde a primeira mensagem eu tenho insistido no fato com você de que todos os termos que a Bíblia usa para chamar Deus são títulos. Nenhum deles é nome. Elohim não é nome. Yahvé não é nome. São títulos de Deus. Por quê? Porque não há um nome para ele. Não há nome para este ser que é inominável. Ele é tão grande, tão maravilhoso, que não pode ser restrito, não pode ser circunscrito, não pode ser aprisionado, nem por um nome. É este ser, então, que é espiritual, que nós encontramos na revelação bíblica. E já que este ser é tão maravilhoso, vem o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, dizer para nós: o Senhor vosso Deus é o único Deus. Isso é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio. É curioso que Israel demorou a entender isso. Porque quando Deus revela a mensagem para Moisés, eu sou o que sou, lá no monte, por aquela simples expressão, Moisés já tinha que ter deduzido: se Deus é assim, desse jeito, os outros não são deuses, não tem mais Deus, só tem um. Né? E este único é este aqui que se revelou a mim. Porque um Deus que é independente, autônomo, que é soberano, que é todo-poderoso, que não depende de nada para existir, este ser não tem concorrente, este ser não tem outro igual, só pode ter um igual a ele, porque todo o resto depende dele, em cascata. Todas as demais coisas são vinculadas a ele e existem porque ele deseja que existam. As outras coisas todas, inclusive nós, existimos porque ele permite que existamos. Então entenda que essa perspectiva de Deus já deveria ter aparecido para Moisés, já deveria ter esclarecido para Moisés ali naquele momento que só tem um. Mas é difícil, o povo demora a entender. Logo depois já fizeram um bezerro querendo aprisionar Deus numa imagem. Isso irritou profundamente a Moisés e a própria pessoa de Deus. Durante a história de Israel inteira a gente vê a insistência de Deus falando para os profetas que ele é só ele, que não há outro igual a ele, e ainda assim o povo adorando um ídolo aqui, adorando um ídolo colar. A questão do culto idólatra é um problema em todo o Antigo Testamento até o exílio babilônico. Até que finalmente no exílio babilônico o povo entende, realmente Deus só tem esse. Ele não precisa de um templo, Jerusalém, não precisa de monarquia, não precisa de terra. Deus está em todo lugar, Ele está onde nós estamos, porque Ele é onipresente, Ele é Espírito. E aí, com essa perspectiva ampla de Deus, o povo finalmente entende que os outros são apenas ídolos construídos pelas mãos humanas. E daí, a partir deste momento, eles começam, inclusive, a zombar dos outros povos porque têm ídolos. Porque o ídolo realmente é uma coisa vexatória. Como é possível adorar um ser que foi construído pela mão de um ourive, pela mão de alguém que trabalha com madeira? Ele constrói aquele ser e logo em seguida os outros vão e o adoram. Então o povo de Israel finalmente entendeu e chegou à perspectiva de que Deus é único e não tem ninguém igual a Ele. Deus não tem concorrente. Deus é um ser que existe então desta forma e desta maneira pela eternidade. Acompanhamos que esta mensagem nos leva então aí a uma perspectiva muito bonita de um ser que é único e que deve ser adorado por nós, não por motivos outros que não seja a misericórdia e a graça dele, a nossa gratidão pela vida, pela salvação, uma adoração que seja fruto realmente de amor sincero por ele, pelo que ele é, não necessariamente pelo que ele possa fazer por nós. Uma perspectiva dessa a respeito de Deus nos leva também a entender que nós não precisamos temer a nenhum outro poder, porque ele é o único que tem todo o poder. O mal tem algum poder, mas todo o poder só Deus tem. Podemos pensar, por exemplo, em Satanás, nos seres demoníacos, podemos pensar nas enfermidades, podemos pensar na morte. Estas coisas todas que de vez em quando nos tiram a tranquilidade, nos trazem desconforto, pensa comigo aqui, o que elas são? Elas são um nada diante de Deus.
elas não são coisa alguma diante de Deus, porque elas não têm o poder que Deus tem. Satanás tem o poder que Deus tem? Não, não tem. Os demônios têm o poder que Deus tem? Tem também não. Então esta perspectiva tira de nós o medo destas coisas. O medo de andar por aí. Por quê? Porque sabemos, como diz lá o Eliseu para o seu jovem empregado, aqueles que estão conosco são muito maiores do que aqueles que estão com eles. Essa perspectiva e esse discernimento espiritual nos enche de coragem. E o próprio texto bíblico nos diz isso, né? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de mente sadia, diz o texto bíblico na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Então, que essa visão de Deus, que essa perspectiva sobre Deus encha o seu coração nesse momento e provoque em você desejos profundos de procurá-lo, de adorá-lo, de celebrá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez na sua vida, pelo que Ele ainda vai fazer, mas principalmente pelo que Ele é. Adorar a Deus pelo que Ele é. A razão da nossa existência, já diziam os antigos reformadores, é adorar e servir a Deus. E é isso que vamos fazer pela eternidade. Então, apesar de difícil, apesar de toda a complexidade deste tema, que é entender Deus, conhecer Deus, apesar disso, nós vamos exercitá-lo durante toda a nossa vida. Sem chegar muito longe, é verdade, porque o tema é complexo. E depois que saímos deste mundo, pela eternidade, nós vamos gastá-la tentando entender Deus, tentando conhecer Deus, nos relacionando com Deus, aí pela eternidade. Sem pressa. Este é o nosso desejo profundo. Que esse desejo habite em seu coração neste momento e que Deus lhe abençoe. Chegamos ao final do nosso congresso. Um congresso tão bom, tão valioso da Escola Bíblica Dominical 2021, que teve como tema os nomes de Deus. Nós queremos tão somente agradecer ao Senhor, dizer ao Senhor que o Senhor é bom, maravilhoso, e tudo que aqui fizemos foi para a honra e glória do seu nome. Mas nós não podemos deixar de agradecer a tantas pessoas que contribuíram para o êxito desse congresso. Eu queria neste momento dizer ao Senhor muito obrigado pela vida de alguns irmãos, dizer em especial da nossa diretora, professora Rosilda. Muito obrigado, Rosilda. Você foi uma guerreira, é uma guerreira, esteve à frente desse trabalho juntamente com os professores da Escola Bíblica Dominical. Queria também agradecer ao pastor Heber, ao pastor de nossa igreja, por todo o incentivo, por todo o apoio para a realização deste evento. Queríamos agradecer de maneira toda especial ao pastor Valtair Miranda. Pastor Valtair, que o Senhor leve o abraço da nossa igreja. O Senhor tem uma igreja aqui na Bahia, que é a Igreja Batista Sinai. Quando vier a Salvador, esteja aqui conosco e leve o nosso abraço, o abraço carinhoso da Igreja Batista Sinai, a todos os seus familiares, amigos e membros do Seminário Batista aí no sul do Brasil. Dizer a você que está em casa que ano que vem estaremos aqui mais uma vez para juntos fazermos mais um outro congresso, Congresso 2022, sobre Escola Bíblica Dominical com um novo tema. Meus irmãos, a partir do próximo domingo estaremos comemorando juntos o mês da família. O mês de maio é comemorado nas igrejas batistas do nosso país e a nossa igreja Batista Sinai, através do Ministério de Família, está preparando uma programação toda especial para você. Nós teremos como tema principal, Minha Família à Espera de um Milagre. Meu irmão, que seja um mês em que Deus se revelará a cada um de nós e nossas famílias. Então, convidamos você para a partir do próximo domingo, mês de maio, todos juntos com o tema Minha Família à Espera de um Milagre. Que Deus nos abençoe. Que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar, retoma o domínio, traz a ordem.
toda história, toda crença que o mundo já ouviu. Cristo volta, vem seu reino restaurar. Retoma o domínio, traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, apaga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao ver